Olá, eu sou o Bira Mello e você está no canal. Bom, depois de tanto tempo, né, da gente estar um pouco distantes aí, eu confesso que tive muitas coisas a fazer, né, mudança de casa, a gente fez bastante coisa aí que a gente teve que realmente dar uma adaptada, né, mudamos de local, né, coisas da faculdade para fazer, tive algumas outras responsabilidades a assumir, mudamos de localidade de emprego e foram muitas coisas. Eu só tenho a agradecer vocês, porque realmente houve um manifesto da parte de vocês, de alguns de vocês, e eu fiquei muito feliz com isso. A gente fala em manifesto e resistência, são palavras hoje em dia que são muito usadas, mas pouco entendidas, né? E a gente já lembra da política agora que aconteceu aí, nós mudamos, né? Vamos passar um novo tempo com um novo presidente, dando uma oportunidade a um novo homem, tentando coisas diferentes, pensando em coisas diferentes. Mas quando eu quero usar essa palavra, né, de manifesto, né, é com muito bom grado e muito boa interpretação, que realmente eu recebi muito carinho de vocês nesse tempo que a gente ficou distante, que eu fiquei sem fazer vídeos, tá? Queria pedir desculpa pra vocês. Eu, como vocês sabem, eu não sigo um padrão, né? Eu, na verdade, gosto de compartilhar, porque justamente eu gosto de compartilhar, né? Eu gosto de ouvir, eu gosto de dizer algumas coisas que eu acho interessante, ver o que vocês pensam, e a gente tem caminhado todo esse tempo com esse tipo de informação. Eu também, nesse tempo, vi muitas pessoas, por isso que me perguntando por que eu não apago alguns comentários que são um pouco desagradáveis. Eu falo porque o canal é para compartilhar e as pessoas podem dar opinião, sendo elas muito bem centradas ou acéfalas, não tem problema nenhum, sendo a gente tem a oportunidade de aprender, e isso é muito mais importante, tá bom? Mas a gente vai voltar aos pouquinhos, estamos se organizando, se reorganizando, na verdade, as tarefas estão se encaixando e a gente vai voltar a falar de coisas bem legais, compartilhar conhecimento, algumas coisas que eu acho interessante podem te encantar, outras coisas nem podem não te interessar tão imensamente assim, mas o legal é a gente poder continuar com o canal compartilhando, e a gente está compartilhando sempre conhecimentos de cultura útil e desprezando, infelizmente, eu não sou muito a favor, não sei se infelizmente ou felizmente, da cultura inútil. Tá bom, gente? Beleza? Vamos começar então? Olha, hoje eu tenho um negócio muito legal para compartilhar com vocês. Na verdade, eu estava lendo algumas coisas esse tempo e eu ouvia falar um pouquinho do Museu Britânico, e aqui tinha algumas peças ali em que eles não tinham conhecimento, né, do que significavam essas peças, ou na verdade eles tinham até uma ideia, mas não sabiam para que usar. E eu fiquei pensando, falei, cara, num tempo em que a gente vive, de tanto conhecimento, de tanta capacidade que nós temos tecnológica, como é que uma pessoa pode de repente não entender como as pessoas que supostamente eram tidas como retrógradas ou antigas, ou menos favorecidas de tecnologia, apesar de que, abrindo um parênteses aqui, nós já vimos que na verdade eles com muito pouco faziam muito mais, em alguns casos muito mais, né, do que a gente imagina. E me chamou a atenção essa matéria, é uma notícia muito legal, né, que ali no Museu Britânico ali estava um pouco exposta ali, que falava de 4 artefatos antigos, né, que nos deixam intrigados até hoje. Vamos lá? Olha, uma coisa interessante é que a ciência hoje, a engenharia tal, e os avanços que nós temos tecnológicos aí, eles são sempre capazes de nos surpreender, né, com engenhocas, né, e coisas que realmente facilitam a nossa vida. E assim, eles acabaram mudando um pouco, né, da forma de nos relacionarmos com as coisas à nossa volta. Mas existem então esses artefatos que eu falei para vocês, que são criados há milhares de anos e que podem ter causado assim, grande impacto na vida das pessoas da época lá. Só que o detalhe é como nós não sabemos como esse impacto foi causado, mas sabemos que eles mudaram o cotidiano dessas pessoas. São objetos desenhados e construídos por nossos antepassados, que eles permanecem bem conservados até os dias de hoje, tamanha a qualidade do material e a forma que foram construídos. Isso na arqueologia a gente fala que eles foram construídos não por um determinado tempo, mas para todo o tempo, né? Então isso é muito legal a gente saber. Só que a função dele, conforme não foi passado, acho que eram materiais cotidianos, não conseguiu se manter na história para definir, de fato, que deixar registrado, por exemplo, isso aqui servia para isso, aquilo lá servia para aquilo. É como, por exemplo, hoje você pega, por exemplo, uma ferramenta, né, uma chave de fenda, e você não vai deixar escrito, a chave de fenda serve para que eu aperte o parafuso, por exemplo, de fenda. Você não vai colocar isso. Então, mais ou menos algumas coisas é de muita utilidade, é de grande benefício para nós,
mas nós não precisamos registrar para a história o que significa aquilo, porque é irrelevante que a gente dê registro. Então essas peças não que elas eram irrelevantes para as pessoas, porque elas mudaram realmente o cotidiano das pessoas ou facilitavam, mas eles não viam necessidade de compartilhar. E o que nos chama a atenção nisso tudo é que não sabem hoje do que eram feitos, né? E a sua utilidade realmente ela pertence a um mistério, tá? A primeira delas é a pilastra de ferro que não se corrói, tá? Ali na Índia, sabemos que a Índia é um lugar que abriga muitos mistérios e obras impressionantes, né? Inclusive ultimamente agora naquela região ali foi construída a maior estátua do mundo, né? Naquela região entre a Índia ali e os países da Ásia ali, foi construída uma das maiores estátuas do mundo. O engraçado é que ela é, assim, além de ser um material muito alto, ela pesa 6 toneladas e ela chama muita atenção do pessoal que mexe com metalurgia aí. Sabe por quê? Porque ela não se corrói. Ela faz parte de um templo ali hindu durante a dinastia Maurya, o primeiro grande império que unificou a Índia, para quem não sabe. Ela é a única parte do templo que ainda permanece de pé, porque o resto já tinha sido destruído, tá? Alguns anos depois, no século XIII mais ou menos, um ex-escravo, chamado Aibak, ele transformou-se ali no primeiro sultão de Delhi. Aibak era o fundador de uma dinastia de mamelucos, tá? E o primeiro governante muçulmano do sul da Ásia. Ele era um escravo e acabou se superando e construindo assim o seu império. Foi algo extraordinário e marcante na história, porque o escravo não tinha essa possibilidade, principalmente na Índia, que nós temos a questão de casta, né? Nos 4 anos em que ele ficou no poder, ele mandou construir um complexo, né, de Qutb. Esse conjunto de edifícios ali, eles incluem uma famosa torre, que é essa torre aí, da mesquita de Wat-e-Islam. Eles acreditam que essa não é a localização original, tá? E que seu propósito ali era servir como um tributo a um deus Vishu. E este pilar é feito aí de um ferro forjado de alto grau de pureza, e a composição dele é muito baixa em enxofre e alta em fósforo, e que isso considera uma amostra de nível avançado de metalurgia na Índia daquela época. Quer dizer, eles fizeram um mix de informações, de materiais químicos, para que essa torre pudesse permanecer. A ideia deles é que ia permanecesse para sempre, tá? Quando esse escravo assumiu o poder ali, ele acabou destruindo o templo, ele acabou desfazendo o templo, mas essa torre ele não conseguiu destruir, ficou permanentemente, ou seja, até então tem cumprido o seu propósito, tá bom? Uma outra coisa legal que tem lá, e ele é da ilha de Creta, do sul da ilha de Creta, tá? É o disco de Festus. Eles estão as ruínas ali de um palácio minoico de Festus. Em 1908, o arqueólogo italiano Luigi Permier, ele encontrou esse disco de argila que até hoje intriga os especialistas e gera polêmica. Esse disco ele tem 2 faces com inscrições hieróglifas, dispostas em uma espiral ali, cujo significado deles, na verdade, não é totalmente conhecido. Eles acreditam até, inclusive, que ele tenha sido fabricado no final da Era do Bronze grega, entre os séculos 30 e 15 a.C., tá bom? Tem uma arqueóloga chamada Jeremy Eisenberg, que assegura que isso aí se trata de uma fraude criada por Premier. Ela acredita que na verdade não é legítimo. Ela não encontrou respostas e ela disse que isso aí na verdade é uma fraude criada por alguns especialistas. Porém, existem outros especialistas, como Gareth Owen e George Coleman. Eles afirmam que o disco pertence a uma cultura minoica e assegura ter decifrado as inscrições, tá? Ou ao menos parcialmente ali, né? Não totalmente. Essa cultura minoica, para só a gente ter uma noção, tá? É uma cultura muito importante naquela região de Creta, ali naquela área. Ela data dos anos 2200 a 1450 a.C. Ela é considerada, para você ter uma ideia, a primeira civilização avançada da Europa durante a Idade do Bronze. Festus, ele era uma das cidades mais importantes daquela época. Esse disco aí, gente, ele permanece sendo um enigma mesmo, tá? Ele contém 61 hieróglifos, que não são identificados até hoje, não conseguem. Eles não contêm nenhuma outra amostra de escritura minoica, tá bom? Porque por isso que fala que é uma escrita muito diferente, hieróglifos. É muito difícil de ter relação ou correlação com alguma escrita para que eles possam definir, tá? Inclusive esse arqueólogo aí, o Owens, ele diz ter decodificado assim 50% da mensagem, tá? Mas e ele diz que esse disco tem uma mensagem sobre uma deusa, e falando que essa deusa estava grávida e tal, mas ainda assim é muito misterioso, tá? Bom, o terceiro artefato interessante que eu queria compartilhar com vocês é o do Decaedro Romano,
Tá? O dodecaedro romano, em vários pontos do continente europeu, foram encontrados exemplares desse objeto, tá? Formado por 12 faces pentagonais planas, com cavidade circular no centro e pequenos botões nos ângulos. Tá? A versão mais comum é feita de bronze, embora também existam algumas feitas de pedra. Foram encontrados em vários países, tá? Espanha, Itália, Hungria, França, Alemanha, e eles acreditam que tenha sido fabricado entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, durante o Império Romano. Nenhum desses objetos encontrados tinha mais do que 11 centímetros de diâmetro. Apesar deles terem sido encontrados em diferentes lugares, a função deste objeto segue desconhecida. Uma ampla variedade ali de hipóteses para o uso desse artefato, entre elas, a de que pode ter sido uma arma, ou um brinquedo de criança, um molde ou até mesmo um calendário agrícola. Para você ver como uma ideia está se dispersando. Os caras não conseguem identificar o que significa isso. Vocês vão estar vendo a imagem aí, e aí vocês vão ter uma ideia do que realmente isso pode ser, tá? A única coisa que você sabe com certeza é o nome, que é dodecaedro romano, tá bom? É muito interessante isso aí, porque é uma esfera estranha, é um desenho estranho, cheio de buraco. Então, quando não se sabe, eles vão supondo. Isso é um risco grave. Nós chamamos na história que isso pode se chama anacronismo, quando eu dou a minha interpretação para algo que eu não tenho convicção, ou eu dou a minha convicção como se fosse a visão séria e completa daquela situação. E um último artefato que eu queria falar para vocês é a esfera de pedra da Costa Rica. Em 1939, alguns trabalhadores ali de uma empresa americana, Standard Fruit Company, eles estavam limpando uma floresta ao sul ali da Costa Rica para plantar algumas bananas e tal, e eles descobriram algumas bolas, algumas esferas, né? E desde então elas foram encontradas em outros lugares ali, em vários locais do país. Mas até hoje os arqueólogos questionam a utilidade desses objetos por que eles foram feitos, tá? Eles acreditam que ele tenha sido feito por volta do ano 600 pelo povo Diqui, né, um povo da região, que desapareceu após a conquista espanhola, ou seja, os espanhóis deram um cabo na história dele. Essa esfera ela tem tamanhos distintos, tá? Algumas apresentam diâmetros de 7 centímetros e outras mais de 2 metros. Elas podem pesar 16 toneladas e em entrevista concedida no ano passado a um jornal colombiano, El Tiempo, o arqueólogo ali Francisco Corrales, do Museu Nacional da Costa Rica, ele disse que a equipe dele acredita serem símbolos de hierarquia, cargo e distinção. Os especialistas ali explicaram ali que a esfera eram feitas com grandes blocos de pedra, esculpida e tal, e usando ferramentas que também são feitas de pedra, como martelos, e depois eles passaram até por um processo de polimento, tá bom? Ou seja, eles não entendem essas esferas, inclusive essa esfera ela foi descoberta em outros países também, tá? Tem muitos relatos aí de descoberta dessas esferas em alguns países da Europa, inclusive pirâmides. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre isso também. Algumas pirâmides que são descobertas em outros países fora do Egito. Era muito comum na época antiga, tá? Inclusive eles falam de correlação entre as culturas por conta disso. E essas esferas também se tem em vários países, mas ninguém sabe ao certo para que ela existe. Eles têm suposições, né, meio sem significado para eles, porque não servia, tentaram todas as hipóteses, mas não conseguiram compreender o porquê. E hoje ainda fica com essa história, ou esse mistério aí que eu chamo esses mistérios de possibilidades para o nascimento de gênios e descobridores, né? Ou algo que ninguém conseguiu decifrar, que de repente você é a pessoa que vai ter essa graça aí de conseguir entender e interpretar isso para a humanidade. Beleza? Muito legal, né? Bom, gente, eu agradeço mais uma vez o carinho de vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? A gente vai continuar compartilhando algumas coisas legais. Eu espero que você possa também estar conosco aí, sempre compartilhando os nossos vídeos com outras pessoas, seguindo a gente nas redes sociais aí. Eu não tenho muitas redes sociais, eu tenho acho que o Facebook e o Twitter, mas espero que a gente possa manter esse contato aí e a gente vai levando adiante, tá bom? Esses conhecimentos legais que valem a pena a gente compartilhar e continuar compartilhando, beleza? Fico por aqui, agradeço o seu carinho, a gente se encontra no próximo vídeo. Bye, bye!